Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Um dos últimos vídeos que eu gravei aqui foi uma certa crítica sobre faltar Bíblia e palavra em alguns ministérios de mulheres. Esse vídeo aqui de hoje não é um vídeo só para mulher. É um vídeo para todo mundo, mas é uma continuação daquele vídeo anterior. Se você não assistiu, quer assistir, eu vou deixar aqui nos cards, porque é o seguinte, eu recebo muita pergunta assim, Carol, o que eu faço para estudar a Bíblia? Eu quero estudar a Bíblia. Existe uma diferença, eu vou explicar depois, se estudar a Bíblia, estudar teologia. E as coisas às vezes se misturam. Mas, Carol, eu quero ler e estudar a Bíblia. Eu quero fazer a lição de casa. Eu quero trilhar um caminho de leitura da Bíblia. Fica aqui nesse vídeo que eu tenho muita coisa para te ensinar. É simples, é bem simples. Eu quero te dar assim, ó, uma sementinha que pode florescer se você cuidar. Isso pode se tornar um jardim incrível na sua vida. Fica nesse vídeo que eu vou te contar. Gente, bora lá. Esse vídeo aqui, eu tenho duas coisas para falar. Tenho um método de estudo das escrituras que é clássico, que muita gente já conhece, mas talvez você não conhece, que é básico. Mas deixa eu te contar um pouquinho, um testemunho particular, um testemunho meu. Eu trabalho com mulheres, trabalho com ensino teológico, ensino das escrituras, em escolas, em igreja, em várias partes. E tenho a minha própria vida, assim, em relação a isso, a minha jornada em relação a isso. O que eu tenho visto, como eu falei no vídeo anterior? Principalmente em Ministério de Mulheres ou até Ministério de Jovens também, uma falta que a gente já sabe, né, gente? É uma história já antiga. Que falta na igreja palavra, falta um enraizamento nas escrituras, falta bastante coisa. E outra coisa que eu percebia no meu contexto, tá? Eu venho de um contexto carismático, muitas pessoas que vieram do neopentecostalismo, vieram do pentecostalismo, que tem as suas partes boas, mas uma coisa que eu percebia, principalmente em roda de mulheres, que a gente ia conversar, e a gente ia compartilhar alguma coisa da Bíblia e tal, a mulherada fazia mais ou menos assim, elas liam um versículo da Bíblia, e na hora de explicar, elas falavam umas coisas que não tinham absolutamente nada a ver com o que o versículo estava falando. E não era algo simplesmente assim errado, ai Carol errou, uma heresia, não. Às vezes dava um salto para umas coisas simbólicas e proféticas, coloca umas aspas aí, e viajava. E aquilo me incomodava muito. Eu vi uma dificuldade de muitas pessoas de pegar a Bíblia, ler a Bíblia e interpretar ela de maneira simples, de maneira óbvia, de maneira clara. Nós que viemos de um ambiente assim mais carismático, pentecostal e de um movimento profético, vamos dizer assim, a gente tem às vezes a tendência de querer florear tanto coisas das escrituras e chegar em significados ocultos que tá errado. Entendeu? Então esse vídeo aqui, eu quero te ensinar algo que me abençoou muito, porque eu sou alguém que trabalha com ensino das escrituras, com leitura das escrituras, e durante uma época na minha jornada eu percebi que eu não estava fazendo a lição de casa, o básico, tal do beabá. A gente sabe que Deus escreveu um livro, e esse livro é a palavra de Deus e que a gente precisa ler esse livro sempre, ler, estudar, meditar, orar, viver, né, encarnar as verdades que estão ali, mas tem um dever de casa, tem os primeiros passos, tá? Então é nesse contexto que eu trago esse ensinamento para vocês. Vocês vão ver que é muito básico, mas é o seguinte, algo que eu implantei aqui no Ministério de Mulheres da minha igreja local, da igreja local onde eu sirvo, faço parte, foi um estudo da Bíblia. Quem viu o vídeo anterior, eu falo sobre isso, né? A falta dessa questão de estudar a Bíblia entre as mulheres. Então, a gente começou um estudo da Bíblia através do método de estudo indutivo. É um método clássico, é um método muito conhecido, é um método muito simples. Então, se você está começando agora, ou se você está há muito tempo no Evangelho e sente que não fez a lição de casa, eu quero te convidar e eu quero te ensinar um pouquinho sobre esse método que é muito simples e vai te ajudar bastante, desde a sua leitura devocional, do seu momento de estudo da Bíblia. Ah, inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre 3 formas de ler a Bíblia. Esse vídeo tá muito legal. Assiste ele também, é um combo, tá? Você pode misturar com esse vídeo aqui. Formas de ler a Bíblia. É a leitura devocional, a leitura de estudo, a leitura corrida. Então, esse método que eu tô te ensinando aqui, que é um método super básico, vai te ajudar bastante. Bora para esse vídeo aula hoje? Vamos direto assim? Quero te ensinar os 3 passos de como que você pode ler e estudar a Bíblia corretamente. Deixa eu já te adiantar os 3 passos, tá? Passo número 1, observar. Passo número 2, interpretar. Passo número 3, aplicar.
São 3 passos que a gente faz. Inclusive, gente, esse método, ele envolve leitura de qualquer outro material, mas aqui a gente vai focar na Bíblia, tá? Então vamos lá, você abriu a Bíblia e você decidiu ler uma carta dos apóstolos, você decidiu ler um salmo, você decidiu se debruçar sobre aquela parte das escrituras, seja que você escolheu uma carta inteira, um conjunto, né, sei lá, Pentateuco, ou você escolheu alguns capítulos, um capítulo, enfim. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é observar. Tá? É a primeira aproximação e compreensão básica do que o texto diz. Então, quando você abre a Bíblia e está ali lendo, esse é o primeiro passo, essa observação, né? Então é o quê? Leia com atenção, leia várias vezes, observe, tá? Então é aquele momento que você vai ler, vai marcar. Não sei se você é acostumado a isso, eu super indico. Marca, risca palavras-chave, você vai observar e vai ver padrões. Deixa eu te falar algo sobre esse primeiro passo. Tem gente que se acha tão profético, não sei o que lá o quê, que a pessoa não gasta tempo nesse primeiro passo. Ela não lê o texto direito. Ela lê rápido e o que ela leu, ela já sai fazendo interpretação e trazendo profecia e criando um monte de coisa. Calma. Se você quer estudar a Bíblia corretamente, se você tem respeito pelas escrituras como palavra de Deus, você precisa gastar tempo nesse primeiro passo, observando, que é lendo, leia várias vezes, perceba os padrões. Nossa, o apóstolo Paulo está repetindo essa palavra aqui várias vezes. É Davi que nesse salmo está fazendo um jogo de palavras. Deixa eu só ler. Então assim, primeira coisa, faz um favor para mim e para você. Quando for ler a Bíblia, tenha paciência. Não queira rápido chegar em conclusões. Não, tem que ser devagar. Leia. Deixa a palavra falar com você, não tenta você ir lá mexer na palavra. Tem gente que já está lendo ali o versículo e já quer preparar uma pregação, uma conferência, um livro, um desenho. Calma, leia, observe com calma. É a primeira aproximação com o texto, certo? Gasta tempo e tem que ter humildade para isso. Segundo passo, interpretar. Aí a gente chega no ponto importante, a maioria de nós a gente quer fazer, a gente quer interpretar o texto, certo? Certo. Então, o que é essa fase da interpretação? Depois que eu li bastante, observei, gastei tempo, chega nessa fase da interpretação. Sabe uma figura boa para você entender essa fase do estudo da Bíblia? É a de um tradutor ou um intérprete. Quando vem alguém dos Estados Unidos, vem alguém de outro país e precisa ser traduzido a pregação da pessoa, né? Ele é ali um intérprete. É uma ótima palavra para a gente colocar. Então é como se fosse assim, a Bíblia, você e sua vida. Aquilo que eu tô lendo, como que eu vou entender para mim hoje? Então, no meio tá a fase da interpretação. Agora, pensa comigo. O cara que ele é um intérprete, um tradutor, ele tá traduzindo, vou piorar um pouco, a língua, vamos dizer assim, do árabe para o português. Ele precisa entender muito bem o árabe e ele precisa entender muito bem o português. Se o cara que tá falando é um árabe e ele vai soltar uma piada, para traduzir essa piada para o português, ele precisa muito bem entender os dois contextos, tá? Então, eu gosto muito de usar nesse segundo passo a figura de um tradutor de línguas, um intérprete que precisa entender muito bem o contexto daquele que está falando e o contexto daquele que está ouvindo para poder fazer uma interpretação correta e fazer a mensagem chegar bem. Mas bora lá. Então, nessa parte, o que a gente quer descobrir? A gente quer descobrir o que o texto significa. O que ele quer dizer aqui? O que o autor quer dizer nessa parte? E aí, alguns grandes teólogos que eu admiro muito, acho que é o Jonas Madureira, um dos que fala bastante, o Franklin Ferreira, eles falam o seguinte: nessa parte, nesse segundo passo, na hora de interpretar, o que é mais importante? 3 coisas que são extremamente importantes, anota aí no seu caderno. A hora de interpretar as escrituras, você está lendo aquela porção, precisa interpretar. 3 coisas: contexto, contexto e contexto. Lembra que eu falei sobre o intérprete? Ele precisa entender o contexto daquele que está falando. Meus queridos irmãos, Paulo, quando escreveu, ele estava num contexto específico. Ele vivia algo, tem coisas da cultura ali, tá? E o que pra gente entender o contexto? Carol, tá, me ajuda, como que faz para eu entender o contexto? 5 perguntinhas que a gente tem que responder nessa hora. Quem escreveu? Quando foi escrito? Para quem foi escrito? Outra coisa, em qual estilo foi escrito, né?
Então você está lendo Cantares, você está lendo Salmos, é poesia, você está lendo Provérbios, você está lendo Apocalipse, você está lendo um livro que é narrativa, né? Qual o estilo que foi escrito? E depois, por que foi escrito? São algumas perguntas, 5 perguntas, você pode anotar aí. E é parte do processo do método indutivo, de estudo indutivo da Bíblia, é você entender o contexto. Então, respondendo essas perguntas, você tem uma noção aí do contexto. Essa é a parte de interpretar. Essa fase de interpretar, meus irmãos, meus amigos, é muito semelhante ao trabalho de um arqueólogo. Eu vou lá cavar para entender o contexto de quem está falando. Imagina que você achou uma carta, sei lá, da década de 50, uma carta que alguém escreveu, aí você fica assim, nossa, essa carta aqui, peraí, deixa eu entender. Quem escreveu? Que idade a pessoa tinha quando escreveu? Por que escreveu? Por que ela tá tão brava aqui? Por que ela tá tão apaixonada? Então, para interpretar um documento que chega para nós, a gente precisa entender o contexto. Então, essa é a parte de arregaçar as mangas, meus amados, tá? E entender, escavar o contexto para entender o que está acontecendo ali. Não adianta querer correr para a aplicação, porque todo mundo quer ler a Bíblia, ler só uma vez o versículo e já quer correr para interpretar. Ah, entendi. Muito fácil. Opa! Não é assim. Então, o trabalho de ler a palavra de Deus, de ler a Bíblia, envolve, suor também. Então, arregaça essas mangas e vai aprender a interpretar o texto corretamente, fazendo perguntas ao texto, entendendo o contexto, para aí sim você fazer uma aplicação mais segura. Bora pro terceiro passo? Finalmente, a aplicação, que é como que isso se aplica para mim hoje? Eu tô lendo a Bíblia, tô lendo aquele salmo, tô lendo aquela carta de Paulo. Paulo falou um monte de coisa ali. Como que isso vai mudar minha vida hoje? Então, algumas perguntas que você pode fazer pro texto e para você mesmo é a seguinte: há nesse texto alguma repreensão, nessa história, algum encorajamento, alguma exortação? Então, às vezes a gente está lendo um salmo de Davi ali, por exemplo, e Davi está só falando sobre quem Deus é. Então, às vezes é um encorajamento sobre a gente confiar em quem Deus é, contemplar a beleza, os atributos de Deus. Às vezes, uma carta de Paulo está repreendendo os irmãos de uma igreja local, e aquilo é uma repreensão para nós também. Opa, será que está tendo divisão no meu coração? Será que está tendo ira no meu coração? O que está acontecendo aqui com os coríntios? Está acontecendo comigo também, que eu tenho que ser exortado e tomar cuidado e mudar a minha vida. Aí é a aplicação. Mas para a gente fazer uma aplicação correta, meus irmãos, nós precisamos fazer os 2 primeiros passos anteriores muito bem feitos. Porque é muito fácil você pegar a Bíblia e rapidamente você distorcer ela, sabe? Você dá uma virada nela forte para as coisas malucas da sua cabeça. Então, se você quer estudar a Bíblia corretamente, se submeter às Escrituras, está aqui um método que pode te ajudar nesse processo. São coisas simples. Agora, deixa eu contar para vocês e fazer uma propaganda honesta e muito boa. Sabe o que é propaganda honesta, justa e muito boa? É a propaganda daquilo que você realmente gosta, que você realmente usa e você realmente indica. Eu trouxe aqui um material que foi uma amiga minha que produziu, Ana Ruth Cavaco. No vídeo do Chá das Mulheres eu falo, né? Eu visitei algumas igrejas que eu acho que fazem um trabalho com mulheres muito legais, trabalhos que são muito focados no estudo das escrituras, eu tava falando dela. É o seguinte, depois que eu conheci o trabalho que ela fui pessoalmente na igreja, eu vi que elas estudavam partes da Bíblia de forma cíclica. O grupo de mulheres fazia isso e de homens também. E cada época eles tinham um tema ou uma porção da Bíblia. Então eles estudaram Gênesis, eles estudaram Pentateuco e tal. E aí eles tinham terminado de estudar o Evangelho de João. As mulheres pegaram o Evangelho de João e estudaram ele inteiro, todos os capítulos, através desse método, que é o método de estudo indutivo da Bíblia. É um método que muita gente usa, é um método clássico que você pode usar na sua casa. Você pega esses passos, essas perguntas aí, e você sozinho no seu caderno, sua Bíblia, você vai respondendo, vai trilhando essa jornada aí. Com o tempo, isso fica até automático na sua mente. Só que elas desenvolveram um material lá, super legal, onde ela pega essas perguntas e já coloca no texto, que era esse material aqui, para que todos creiam e estudem no Evangelho de João. E eu pedi a ela forneceu, e é isso que a gente está estudando com as mulheres aqui da igreja, estudando versículo por versículo, capítulo por capítulo do Evangelho de João, para conhecer mais usando esses 3 passos aí. E aí, meus irmãos, a Purpose Paper, que é a empresa de papelaria cristã que vocês sabem que eu amo e eu divulgo com muito orgulho, transformou esse material aqui, que já era muito legal, nesse material aqui que está
escandalosamente bonito. Diagramação absurda de bela. A gente tem aqui espaço para escrever, tá? Porque é estudo da Bíblia, então vai ter perguntas. Essas perguntas que eu falei para vocês aqui no vídeo estão aqui aplicadas no Evangelho de João, com espaço para você responder. Vai ter, olha isso aqui é um mapa, por quê? Vamos ver os lugares que Jesus andou no Evangelho de João? Um mapa para você se localizar. Tem gráfico e também tem, ó, só para vocês verem, por exemplo, aqui é o capítulo 4 de João. Então, você não precisa nem usar a Bíblia, você pode usar só esse livro aqui, porque aqui está a Bíblia já, o trecho das Escrituras para você ler e marcando e com espaço na lateral para você ir riscando. Então, não, está absurdamente... Olha essa linha do tempo aqui, ó, de João, linha do tempo do livro de João. Deixa eu ver mais coisa legal para mostrar. Olha que legal, 7 títulos de Jesus no livro de João. Tem também os 7 eu sou, né? Quando Jesus fala, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. Então tem tudo aqui. Então é um material que você vai encontrar tanto os ensinos, né, sobre o livro de João, por exemplo, essa parte do contexto. Quem escreveu João? Qual o contexto que João estava? Qual a diferença do Evangelho de João para os outros evangelhos? Traz já aqui essa parte de ensinamento de contexto, mas também as perguntas como exercício. Então, se você quer um material bom para você começar, tá aqui. Esse material está maravilhoso e eu espero que eles publiquem mais sobre outros trechos das Escrituras. E para terminar esse vídeo, deixa eu te contar uma coisa bem real e humilhante. Quando eu comecei a fazer esse estudo aqui, as perguntas, a gente lia lá, né, o trecho de João, orava, Senhor, fala comigo, aquela coisa toda. E aí vinham as perguntinhas. Vou abrir aqui, ó, o meu tá todo riscado. Isso aqui, o que eu fiz foi nesse aqui, depois que chegou o outro. Eu mesma fiz. Aí eu lia lá João, capítulo 2. Primeira atividade é resuma a ideia central dessa passagem. O que Jesus falou aqui? Quais as palavras João usou para descrever Jesus? Aí eu comecei a fazer e pensei assim, nossa, pergunta boba de interpretação. Parece que é livro de criança para criança no começo. E sabe o que eu percebi? Que eu precisava exatamente disso. Às vezes a gente quer estudar, sabe, umas coisas bem altas, que a gente pensa teológica e acadêmica, mas sabe o que você precisa? O que eu preciso? De arroz e feijão. Eu preciso ler aquele trecho das Escrituras e passar tempo lá no primeiro passo, sabe? Observação. O que Jesus falou? Quais palavras ele usou? Aí você começa, parece uma coisa tão simples, talvez quando você comprar esse caderno aqui e responder, nossa, parecendo pergunta de interpretação de texto lá da aula de português no meu colégio. Pode parecer isso, mas é exatamente isso que a gente precisa, sabe? Ficar no básico das Escrituras, gastar tempo lendo o versículo, vendo as palavras, vendo o que o autor quer dizer, e aí de repente, sabe? Você tá ali naquele feijão e arroz, e de repente o Espírito Santo te mostra coisas, as Escrituras ganham uma iluminação do Espírito e aquilo fala para sua vida. Isso é vida devocional, isso é espiritualidade sendo desenvolvida. E a pergunta que eu tenho para fazer hoje para você, pra gente terminar esse vídeo assim com chave de ouro, você tá fazendo a lição de casa, o básico, a Bíblia, com a palavra de Deus que você tem em mãos? Ou será que você está lendo só no culto, quando o pastor pede para abrir no versículo? Ou você usa só para dar uma lidinha, assim, às vezes para compartilhar algo, pregar alguma coisa? Você está fazendo o beabá? Você está lendo a Bíblia, não só toda, mas também lendo ela com profundidade, estudando, pegando uma porção e degustando aquela porção, não só no aspecto devocional, mas no aspecto de estudo também, que transforma a vida. Fica com essa pergunta. Reflete, me conta aqui nos comentários. Até o próximo vídeo.